Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. É justamente isso que Jesus fala lá em Mateus 15:14. Mas será que nós realmente compreendemos essa instrução de Jesus e nós temos praticado esse cuidado no nosso dia a dia? Eu quero convidar você a ficar nesta dopamina e ter o seu coração aberto, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Olá, minhas conquistadoras, sejam muito bem-vindas à nossa dopamina do dia. Que alegria ter você aqui junto comigo, com o coração preparado e atento a tudo que Deus vai falar. Esse é o nosso encontro matinal, todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã, estamos juntas aqui. Se você está chegando agora, seja muito bem-vinda. Aqui é o lugar onde você é totalmente desenvolvida e direcionada com a instrução da palavra do Senhor. Não só no aspecto espiritual, mas no físico e emocional. Então convido você a se inscrever neste canal, habilitar o sino de notificação para ser uma mulher transformada nas 3 esferas, porque a palavra do Senhor, ela traz instrução para tudo na nossa vida. E se você quer realmente ser transformada de dentro para fora, aqui é o lugar certo para você. E inclusive habilite o sino de notificação para não perder a nossa programação, porque como eu mencionei, de segunda a sexta-feira temos os nossos devocionais aqui às 7 horas da manhã, como uma forma de te alimentar diariamente com uma palavra de Deus, com uma instrução do Senhor, que traz direção, que traz ânimo, força e também, que ajuda você a compreender quem o Senhor é na sua vida. Então, se você está buscando isso, não perca essa oportunidade. E claro, minhas conquistadoras, as que já são fiéis, que estão sempre aqui, não se esqueça de fazer a sua interação. Não seja aquela que só senta, alimenta e vai embora. Uma forma de você fazer parte disso é curtindo, comentando, compartilhando. Você não tem ideia o quanto o seu testemunho aqui nos comentários, um compartilhamento seu, pode ajudar a vida de alguém. Tem muita gente que chega aqui que ao assistir um vídeo, ao ler os comentários, se sente motivado, engajado e preparado também a se posicionar. Então, seja de fato uma fonte de transformação, use o seu testemunho, o conhecimento que Deus tem te dado através das dopaminas como uma forma de abençoar vidas. Não retenha para você. Combinado? Então, se você ainda não compartilhou, compartilhe, tira um print, grava um trecho da tela, grava um trecho do vídeo, posta nas suas redes sociais, me marca, assim a gente impulsiona mais pessoas a conhecerem de perto as nossas dopaminas. Tem sido bem isso para sua vida? Se tem sido, não retém. Aquilo que é bom a gente compartilha. Combinado? E como eu falei no início dessa dopamina, nós hoje vamos entender sobre algo que Deus colocou no meu coração. As dopaminas aqui, elas nascem primeiro dos meus devocionais com o Senhor, é no momento do meu secreto com Deus, é quando Deus ministra o meu coração e aquilo que Ele vai trazendo ao meu coração, que eu sinto no coração de compartilhar, eu vou trazendo aqui para vocês. E hoje eu vou dividir algo que Deus falou comigo muito forte essa semana, sobre a importância de analisarmos como está a nossa vida para que a gente possa de fato ajudar as pessoas. Muitas vezes nós temos aquela sede, aquela vontade de instruir, de ajudar, de direcionar, de fazer acontecer, até mesmo de viver aquela frase de pessoas curadas curam, mas o próprio nome já diz, pessoas curadas, porque se nós tentarmos fazer isso quando ainda estamos feridas, nós vamos fazer o oposto, porque pessoas feridas ferem, pessoas que estão mal curadas, elas não conseguem realmente transbordar cura na vida das pessoas. É literalmente aquela pessoa que ainda pegou uma gripe, e aí ela não cuidou direito dessa gripe e de repente a gripe vira uma pneumonia. Já aconteceu isso com você? Pois bem, quando a gente não trata de verdade aquilo que precisa ser tratado em nós, nós podemos achar que melhoramos, mas de repente vem algo muito pior e isso pode acabar destruindo as nossas vidas e também prejudicando as pessoas à nossa volta. É por isso que Jesus fala, sobre um guia cego tentar guiar o outro e isso acontecer de uma forma onde ambos vão cair no buraco.
porque um cego tentando guiar o outro não faz sentido. Ambos não vão entender para onde vão, não vão entender onde eles vão, né? Então, é isso que nós temos que tomar cuidado. E nos dias de hoje, infelizmente, acontece muito disso. Muitas pessoas, né, que ainda não estão tratadas, muitas pessoas que ainda não entenderam, né, o que elas precisam ser moldadas, estão tentando, né, ajudar outros ou tentando direcionar outros sem antes primeiro receberem o tratamento, sem antes primeiro viverem aquilo que elas mesmas estão tentando falar. É aquela famosa frase, né? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Mas será que é isso que Deus quer, né? Será que Ele quer que pessoas ensinem as outras ou fale para as outras fazerem algo que nem elas mesmas praticam? Bom, eu quero convidar você a ter o teu coração aberto, porque eu tenho certeza que a instrução que virá hoje para as nossas vidas vai fazer você analisar as pessoas à sua volta, mas também a sua própria vida. E aí, tá preparada? Então, se você está preparada, já pegue aí a Bíblia, caderno e caneta na mão para anotar tudo que Deus vai falar com você. Abra o seu coração, praticando o quê? O OPA, ouvir, pensar e agir, né? Então, não fique aqui só escutando ou só assistindo, mas deixe com que essa palavra crie raízes no seu coração. E é por isso que eu quero convidar você a orar junto comigo agora, para que de fato nada venha impedir e nada venha roubar a palavra que Deus vai liberar sobre a sua vida. Vamos fazer essa oração? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu entro em Tua presença e quero clamar a Ti neste momento, apresentando, Senhor, esse projeto, apresentando, Senhor Jesus, essa missão que o Senhor deu ao meu coração, que são as dopaminas. Eu quero colocar diante de Ti este vídeo, esta mensagem que o Senhor colocou ao meu coração e o coração dessa pessoa que me ouve, que está do outro lado, recebendo essa instrução. Que cada um, Pai, que cada pessoa alcançada possa ter um coração fértil, um solo fértil, onde a semente seja lançada e o coração possa de fato receber com alegria, germinando, gerando frutos. Pai, que a palavra liberada venha trazer entendimento, compreensão e clareza do seu propósito e da sua direção para cada pessoa. Use a minha vida como instrumento em Tuas mãos, que a minha boca seja Sua boca e que eu seja de fato, Senhor, um canal e um agente de palavra para a vida desta pessoa, para que ela realmente seja impactada por tudo que o Senhor tem para compartilhar através desta dopamina. É assim que eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Eu quero ler com vocês um texto que não é esse de Jesus, tá? Esse de Jesus, na verdade, só foi para a gente ter uma base, uma instrução, que Jesus acaba falando ali quando ele vai confrontar, ou na verdade ele vai aplicar um conhecimento e uma instrução, na verdade, contra os fariseus que queriam refutar ele, queriam tentar de alguma forma parar Jesus, criticar Jesus. E aí Jesus ele usa essa expressão, né, falando que eles eram líderes cegos, né? Eles achavam que sabiam alguma coisa, ou achavam que tinham capacidade de guiar, mas eles estavam mais perdidos do que o povo, né? Então é por isso que Jesus usa essa expressão. Mas a base do nosso texto de hoje, a nossa dopamina de hoje, não está lá em Mateus 15, né, que é esse texto que eu falei de Jesus. Na verdade, a gente vai para um salmo. Foi através de um salmo que o Senhor falou muito forte no meu coração a respeito, né, dessa instrução. Então, se você puder, pegue a sua Bíblia aí e vamos ler o que está escrito no Salmo 109. A gente não vai ler todo o salmo, eu vou destacar alguns versos, então peço para que você me acompanhe no texto que eu vou ler, tá? Nós vamos ler a partir do verso 3, e que diz assim: Eles me cercaram com palavras carregadas de ódio, atacaram-me sem motivo. Em troca da minha amizade, eles me acusam, mas eu permaneço em oração. Retribui-me o bem com o mal, e a minha amizade com o ódio. Agora nós vamos ler o verso 21 em diante, que diz assim: Mas tu, soberano Senhor, intervém em meu favor, por causa do teu nome, livra-me, pois é sublime o teu amor leal. Sou pobre e necessitado, e no íntimo meu coração está abatido.
Vou definhando como a sombra vespertina, para longe estou lançado como um gafanhoto. De tanto jejuar, os meus joelhos fraquejam e o meu corpo definha de magreza. Sou objeto de zombaria para os meus acusadores. Logo que me vêm, maneiam a cabeça. Socorro, Senhor, meu Deus. Salva-me pelo teu amor leal. Agora nós vamos ler o verso 31, que diz assim: Pois ele se põe ao lado do pobre para salvá-lo daqueles que o condenam. Bom, esse texto é escrito por Davi. É um texto que nós vemos claramente, onde ele está expressando uma tristeza, uma angústia por tudo que ele estava enfrentando. Vemos que logo no começo ele declara que eles me cercam, né? Eles quem? As pessoas em quem ele se dedicou, as pessoas que ele amou, as pessoas que ele achou que estavam ao lado dele. E ele diz assim: essas pessoas me cercam de palavras carregadas de ódio e atacam-me sem motivo. Ou seja, pessoas que ele achava que poderia, né, estar ao lado dele, às vezes essas mesmas pessoas foram as que viraram as costas para ele. E depois ele vai falar que ele amou essas pessoas, ele cuidou dessas pessoas, mas essas próprias pessoas o atacaram, né? Corresponderam o bem que ele fez com o mal, né? Ele acabou sendo injustiçado. Mas o que me chama a atenção é que ele fala aqui no verso 4, que diz: em troca da minha amizade, eles me acusam, mas eu permaneço em oração. Esse "mas eu permaneço em oração" foi o que me chamou a atenção. É muito interessante analisarmos que esse texto, Davi ele está aqui fazendo uma súplica ao Senhor contra os seus adversários, contra aquilo que estava acontecendo na sua vida e até mesmo declarando e clamando pelo socorro do Senhor. A gente vê até aqui no verso 23 que diz: socorro, Senhor meu Deus, salva-me pelo teu amor leal. Então a gente vê que da mesma forma que ele fala como ele estava se sentindo, ele apresenta diante de Deus um clamor e um pedido de ajuda para que ele seja salvo, para que ele seja, né, tratado naquilo que estava acontecendo. E no verso 22 ele diz: sou pobre e necessitado, e no íntimo o meu coração está abatido, ou em outras versões, ferido. Então vemos aqui que Davi ele não esconde como ele realmente estava se sentindo. Ele estava se sentindo traído, ele estava se sentindo caluniado, ele estava se sentindo triste, ele estava se sentindo realmente humilhado diante da dificuldade que ele estava enfrentando. E aqui mostra claramente que por mais que você seja uma pessoa boa, por mais que você seja uma pessoa honesta, por mais que você seja uma pessoa que ajuda as outras, você não está livre de sofrer por conta dessas ações que você fez. É interessante que ele fala que pagaram o bem que ele fez com o mal. Mas você prestou atenção que Davi, ele pega e fala logo na sequência que ele continua em oração? Por que ele fala isso? E Deus começou a trazer ao meu coração um olhar para esse salmo de uma forma que me fez compreender exatamente o que Jesus fala quando eu iniciei essa dopamina e eu mencionei para vocês. Um cego tentando guiar outro cego cai no buraco. Mas quando nós entendemos que aquilo que sentimos, aquilo que fomos feridos, nós deixamos nas mãos de Deus para que Ele cure, para que Ele trate, nós, por mais que a gente tenha passado pelo problema, nós poderemos depois guiar outras pessoas. Olha só que interessante. Davi aqui, ele está dizendo como ele se sente nessa situação. E ele está dizendo que mesmo assim, ele quer continuar sendo tratado por Deus. E ele busca em Deus o coração dele tratado. E ele apresenta diante de Deus o que está acontecendo no íntimo dele. E ele fala: Deus, eu estou com meu coração quebrado, eu estou com meu coração triste, eu estou com meu coração angustiado. Mas salva-me disso. Socorre-me, ó Deus. Esse pedido de socorro, essa apresentação do coração a Deus é uma forma de deixar com que aquela ferida da traição,
da calúnia, da tristeza, né, que sente por ver as injustiças contra a própria vida, né? Davi, quando ele se apresenta a Deus, ele está dizendo o seguinte: por mais que eu tenha passado por tudo isso, ou esteja enfrentando tudo isso, eu quero pôr o meu coração nas suas mãos, porque eu sei que o Senhor pode me salvar, o Senhor pode me preencher e o Senhor pode me ajudar. Tanto é que ele finaliza o Salmo 109 dizendo assim: pois ele se põe, ele quem? Deus. Pois Deus se põe ao lado do pobre para salvá-lo daqueles que o condenam. Então Davi, ele sabe que aquele que sofre a injustiça, aquele que sofre a calúnia, a ferida, esse precisa ter a convicção que Deus, o próprio Deus, está ao lado para ajudar a salvar aquele que está sofrendo. Então, tecnicamente, se pudermos trazer assim, né, desta forma, podemos comparar que o sofrimento, ele realmente é inevitável. Ser ferido realmente é inevitável. Mas o que você faz a partir desta ferida é onde você se torna diferente. É interessante que, se a gente olha lá para a fala de Jesus, ele está falando isso aos fariseus. Fariseus que não conheciam quem ele era, de fato. Eles conheciam a lei, né, de Moisés, mas eles não estavam abertos a conhecer a verdade por meio de Jesus. E eles decidiram ficar com raiva de Jesus, ficar com ódio de Jesus, se voltar contra Jesus do que abrir o coração para serem tratados. Eles preferiam olhar para a circunstância com um olhar de raiva, de desprezo, do que permitir que eles pudessem ser transformados. E, consequentemente, sem perceber, eles estavam guiando o povo para um caminho que era completamente a destruição, o oposto do que realmente Jesus estava ensinando. E é por isso que ele chama os fariseus como guias cegos, guiando um povo que também estava cego. Então era um tentando ser superior ao outro, mas sem entender verdadeiramente a própria condição. E é por isso que Jesus fala isso. E quando nós olhamos para esse texto de Salmos, como a gente trouxe, é aqui Davi falando o que ele estava sofrendo contra, né, os seus inimigos, mas ele ao mesmo tempo, ele entrega essa dor nas mãos do Senhor porque ele entende que Deus poderia mudar o seu coração, poderia tratar a sua ferida para que ele pudesse sair dessa situação transformado. Ao invés dele olhar para a dor como um lamento e olhar para a dor como uma raiva, né? E, poxa, olha só o que eu estou enfrentando, olha só o que eu estou passando. E ao invés de ficar ali remoendo a dor, ele prefere lançar isso ao Senhor. Por quê? Se ele não tratar essa ferida em Deus, ele vai ficar com essa ferida e essa ferida vai marcar outras pessoas. Porque aquilo que você não trata em você vai gerar raízes de amargura. E as raízes de amargura geram frutos amargos. Raízes não boas, né? Raízes amarguradas vão fazer com que você floresça, mas floresça frutos amargos, frutos não verdadeiros, frutos falsos. E se nós vamos lá para a fala de Jesus, olha que interessante, e isso eu quero ler com vocês. Lá em Mateus 15, né, onde Jesus fala essa frase, se a gente ler um pouquinho antes, no verso 13, né, a fala de Jesus é em Mateus 15, no verso 14, mas eu quero ler a partir do verso 13. Olha o que Jesus fala. E ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixe-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Preste atenção. Antes disso, Jesus traz o exemplo do quê? De uma planta, de uma árvore. E que árvore é essa? Que planta é essa? Que fruto é esse? É aquele fruto que não provém dele. São as raízes que deixamos nascer no nosso coração da raiva, da amargura, do rancor, da falta de perdão.
do achar que sabe mais do que todos. Então, quando nós deixamos isso ser alimentado nas nossas vidas, o resultado que nós vamos ter é o que vem dessa raiz que nós estamos alimentando. Davi, ele tinha tudo nesse salmo para dizer e para deixar a raiva tomar conta do coração dele. Mas ele confessa que ele estava triste, ele confessa que ele estava decepcionado, mas ele pede o socorro para quem? Para Deus. Porque ele entende que se ele não tratar o coração ferido, essa ferida vai servir como fonte de ferir outras pessoas. Você já viu aquelas pessoas que se tornam amargas porque elas foram traídas? Você já viu aquelas pessoas que não conseguem confiar mais em ninguém porque um dia elas confiaram e alguém foi lá, feriu ela e ela nunca soube lidar com aquilo e agora ela começa a replicar isso nas outras pessoas? Você já percebeu aquela pessoa que é crítica, mas é crítica com todo mundo, mas ela mesma não enxerga as próprias ações negativas que tem? Você já percebeu que normalmente aquilo que a outra pessoa está sempre apontando no outro é o que ela mesma faz? Essa é a maior demonstração de que muitas vezes nós queremos fazer pelo outro ou falar para o outro aquilo que nós primeiro precisamos ser moldados. Eu mesma, antes de trazer as dopaminas aqui, conquistadoras, eu paro para analisar a minha vida e eu vejo, será que eu estou vivendo isso? Será que essa palavra, ela toca o meu coração? Ou eu só vou compartilhar por compartilhar? Será que faz sentido eu falar disso, sendo que nem eu sei o que é isso? Ou se eu estou vivendo? Faz sentido eu falar para você, viver aqui as dopaminas comigo, pegar a Bíblia, ler, deixar a palavra entrar no seu coração, pensar na palavra, agir conforme a palavra, se eu mesma não faço isso? Faz sentido? Lógico que não. Mas é o que muita gente hoje tem feito. Muita gente querendo ensinar outras. Muita gente querendo falar para as outras fazerem aquilo que nem elas mesmas estão dispostas. Muita gente pregando sobre perdão, mas com raiva do irmão. Muita gente falando sobre amar o outro, mas não conseguindo nem se amar. Tá entendendo? Então, será que está fazendo sentido? Será que a gente está sendo um guia cego? Você tem direcionado as pessoas, e quando eu falo direcionado as pessoas, você não precisa ser uma líder, ser uma comunicadora para direcionar o seu próprio filho, seu esposo, uma amiga, um vizinho, um parente. São pessoas que estão na sua vida que você pode direcionar. Quando você direciona essas pessoas, você é um testemunho vivo ou você é só uma teoria para essas pessoas? É aquilo que eu falei. Será que hoje a gente tem vivido a famosa frase, faz o que eu falo, mas não faço o que eu faço? Porque se nós olharmos, é isso que nós estamos vivendo na era de hoje. Muita gente perdida, mas querendo bancar as pessoas que estão super, super convictas no que elas estão fazendo. Por isso que eu não tenho dificuldade de vir aqui e falar eu já tive muita dificuldade, eu não vou mentir. Uma das coisas que me fez demorar um pouco para começar a fazer as dopaminas, para começar a abrir meu testemunho para vocês, foi justamente porque antes eu era uma guia cega. Eu queria bancar que estava tudo perfeito na minha vida, mas eu mesma estava precisando de tratamento. Eu mesma estava precisando olhar para mim e mudar algumas coisas em mim. E quando eu comecei a me permitir ser moldada, foi quando eu comecei a ver que aí sim eu estava pronta para falar para as pessoas. Então hoje eu conto do meu testemunho de cura, hoje eu falo para vocês sobre os desafios que eu já enfrentei, porque hoje eu estou pronta para falar. Porque antes, quando eu falava das lutas que eu passei, das dores que eu enfrentei, da depressão que eu passei, com tudo que eu vivi, eu só falava chorando, porque ainda doía. Hoje não dói mais. Hoje me faz olhar para isso e entender para onde Deus está me levando. Mas antes, era muita dor. Eu falava, mas eu falava com pesar. Eu falava com dor. Então eu não estava pronta ainda para transbordar. Então, antes de você tentar transbordar no outro, avalie você primeiro.
Avalie como está o seu coração, avalie como está a sua mente, avalie como está a sua postura. Não faz sentido você querer ensinar algo ou passar algo para alguém se nem você vive aquilo que você está dizendo. Faria sentido eu ensinar vocês a, por exemplo, eu sempre falo nos vídeos aqui, vai lá, se prepare para o dia, esteja pronta para o dia. Faria sentido eu falar para você fazer isso e eu mesma não me arrumar em casa? Só me arrumar para um vídeo? Ser um jornal nacional aqui, Pôr um blazerzinho, uma camisa e pronto, não tá com nenhuma composição pronta, fazer aquela maquiagem para enganar vocês e dizer, olha, eu tô pronta, mas no fundo eu não tô. Não. Inclusive essas dopaminas, os conteúdos, eu tenho que gravar ao longo do meu dia, em meio a um atendimento, um outro, uma reunião, uma tarefa, um a fazer, uma rotina na minha casa, eu tenho que vir aqui gravar. Daqui a pouquinho mesmo eu vou ter atendimento, então já estou pronta para atender minha conquistadora. Então, eu não vou falar aquilo que eu mesma não faço. Antes eu não tinha propriedade para falar, porque antes eu não fazia isso. Mas hoje eu tenho. Hoje é algo que eu vivo, é uma prática, é um hábito que eu tenho domínio e eu posso dizer, se eu desenvolvi, você também consegue. Então é isso que Jesus quer nos ensinar. E é isso que ele fala aqui aos discípulos, dizendo assim, olha, aquilo que foi plantado que não vem de Deus, ou seja, aquilo que não é verdadeiro, aquilo que foi gerado por corações não tratados, isso vai ser arrancado. Isso não vale. Mas o que é verdadeiro, a pessoa que se permite ser transformada, como a gente viu nos Salmos, que reconhece um coração que necessita de tratamento, essa pessoa será fonte de vida e de cura para as outras. Agora eu quero convidar você de maneira prática a analisar a sua vida. Os seus testemunhos, as suas histórias. Você tem analisado como está o teu coração? Você tem sido verdadeira naquilo que você tem comunicado às pessoas? Ou você tem maquiado? Você tem tentado camuflar a dor, o desânimo, a tristeza, para que não seja tratado? Não é fugir, é tratar. Deus não quer que você seja aquela pessoa que foge do tratamento. Deus quer que você reconheça que precisa de tratamento. Porque se você se permitir ser tratada, quando você for curada, você vai poder levar a cura para as outras pessoas. Porque o seu testemunho vai transbordar cura. Mas se hoje você ainda não é curada, mas está tentando ensinar outros, está tentando influenciar outros ou apontar para os outros o que eles estão errando, primeiro olhe para você. Jesus também orienta isso. Antes de ver o argueiro, a trave do seu vizinho, o erro do seu vizinho, vou traduzir dessa forma, antes de ver o erro do seu vizinho, olhe primeiro a trave que está nos seus olhos, olhe primeiro a sujeira que está em você. É necessário, porque senão a gente sempre vai achar que sabe tudo, que é superior, mas no fundo estamos mais perdidos do que aqueles que a gente acha que estão. Porque foi isso que aconteceu com os fariseus. Eles achavam que sabiam de tudo, mas eles não estavam entendendo nada, porque eles estavam cegos. O coração estava endurecido, não queriam deixar Deus entrar no coração, não queriam deixar que as palavras de Jesus entrassem. Por isso que eu sempre falo aqui para vocês, ouça, pense e haja. Essas são as formas de você realmente viver uma transformação para levar isso às outras pessoas. E se fez sentido para você, eu convido você a comentar aqui aquilo que Deus falou ao seu coração. E não se esqueça de se preparar para o dia, porque eu já estou pronta e eu quero ver você pronta também para o teu dia, habilitada para viver esse dia como uma conquistadora, para influenciar as outras pessoas com o seu testemunho. E aí, bora ficar pronto para o dia? E se essa palavra abençoa o seu coração, compartilhe com outras pessoas, para que mais vidas sejam tocadas. Um grande beijo e tchau, tchau!